Graça e paz. Hoje faremos uma breve reflexão sobre os versos 14 ao 22 do capítulo 3 do livro de Apocalipse. Este livro fala sobre a 7ª carta do Apocalipse, escrita à igreja de Laodiceia. Em seus versículos 15 e 16, Jesus fala: "Conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca." Irmãos, somente iremos entender a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo, conhecendo o contexto em que ela foi escrita. Vejamos. Laodiceia ficava próxima às cidades de Colosso e de Hierápolis. Hierápolis era uma conhecida estância termal da Ásia Menor, possuindo fontes que ainda hoje chegam a 50 graus Celsius, às quais se atribuem várias propriedades medicinais e terapêuticas. Já Colossos era conhecida como a cidade das águas frias e refrescantes. Mas Laodiceia não possuía fontes de águas minerais, nem quentes nem frias. A água consumida pela cidade era transportada por encanamentos e, quando lá chegava, estava morna e não agradava ao paladar. Observe, neste contexto, ser frio ou quente é algo bom. Ambas as expressões, águas quentes e águas frias, são metáforas positivas do mundo antigo. Água fria, naquela realidade, traz a noção de refresco e refrigério, termo que conduz àquele que conforta e acalma. Já a água quente nos traz a noção de cura. Assim, a ideia parece ser que, por um lado, a igreja de Laodiceia não fornecia nenhum refresco para o espiritualmente cansado, nem, por outro lado, cura para os espiritualmente enfermos. Irmãos, cabe ainda lembrar que Laodiceia era um próspero centro financeiro, cidade onde se produzia uma famosa lã negra, da qual eram produzidas finas estampas, finas capas e tapetes. Laodiceia possuía ainda uma reconhecida escola de medicina, onde era produzido um colírio que era vendido para boa parte do mundo da época. Os cristãos daquela cidade não eram perseguidos pelos romanos, nem pelos judeus. Eles não tinham problema financeiro, não estavam em guerra e nem enfrentando seca ou fome. Aquela igreja se avaliava segundo os padrões da riqueza material, pois estava imersa na mentalidade do mundo. E por esta razão era totalmente ignorante da sua verdadeira condição espiritual. Condição que é revelada por Jesus, quando no versículo 17 do capítulo 3 de Apocalipse afirma: "Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu." Irmãos, aquela era uma igreja acomodada, tomada pela indiferença, pela apatia. Era uma igreja morna. E o indivíduo morno é aquele que perdeu a sua dependência de Deus. Em sua arrogância, ele acredita que não tem nenhuma necessidade da justiça do Senhor, porque tem tudo em si mesmo. O fato é que, por mais que o número de crentes cresça a cada dia, se não conhecerem a palavra de Deus, irão assumir a aparência daquilo ou daquele que acreditam, daquilo ou daquele que idolatram. Aquela igreja possuía a aparência daquela cidade. Contraíram a doença, o aspecto de Laodiceia. E pior que estar doente
é achar que não está doente, é não enxergar que não se pode viver sem a graça de Deus. Nesta mensagem, Jesus também nos faz perceber que feliz é aquele que reconhece a sua condição de miserável e dependente diante do Senhor. Aquela igreja que vivia para si estava doente e cega, de tal maneira que Cristo estava do lado de fora e ela sequer percebia. No versículo 20 do capítulo 3, Jesus fala: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Irmãos, Jesus nos convida para uma vida em comunhão com Ele. Amém? Vamos orar? Amado Pai, graças lhe damos pela Tua palavra. Senhor, faz morada no nosso coração. Nos ensina a Tua palavra e nos ajude a praticá-la. Pai, abençoa cada um dos Teus filhos amados e que cada um também possa servir de instrumento Teu para abençoar a vida de outros irmãos. É assim que oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu sou o pastor Cleverson Rocha e este foi o Devocional de hoje.